A paz do Senhor Jesus. Temos mais uma mensagem da parte de Deus que é: Veja Jesus. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, fala assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Uma pausa para nós entendermos a revelação de Deus nesse versículo. Nessa passagem, nesse caminho para Emaús, foi logo depois que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. E esses discípulos estavam conversando entre si tudo o que tinha se passado, tudo o que tinha acontecido ali a respeito de Jesus. Nós também, nos dias de hoje, nós estamos sempre revivendo os feitos de Jesus. Nós estamos sempre comentando, falando dos milagres que temos visto na vida de outras pessoas, testemunhos que foi nos dado sobre milagres que Deus fez, que Jesus fez na vida de outras pessoas. Ou então sobre as maravilhas que Deus fez para o seu povo no passado, lá no deserto. Então, estamos sempre falando e trazendo à tona tudo aquilo que nós temos ouvido, os milagres que nós temos ouvido sobre as outras pessoas, milagres de outras pessoas, que nós temos visto, milagres que Jesus fez na vida de outras pessoas. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mais uma pausa para nós entendermos esse versículo, a revelação que vem de Deus. Nós esquecemos que Jesus disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, nós esquecemos também que Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, muitas vezes, nós estamos juntos, conversando, falando de Deus, falando de Jesus, e esquecemos que Ele se faz presente ali ao nosso lado. Assim como Ele estava, se aproximou e estava caminhando com aqueles 2 homens. Então, quando nós abrimos a nossa boca para falar dos milagres, para falar de Jesus, nós esquecemos que quando 2 ou mais estiver reunido para falar de Jesus, para falar no nome de Jesus, Ele está no nosso meio, Ele está perto de nós. Assim como eu estou falando com vocês agora, nós estamos aqui e você está ouvindo e eu estou falando, e Jesus se faz presente aqui perto de mim. Porque a gente também esquece que Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos, que Jesus nunca iria nos abandonar, que Ele estaria sempre conosco, não importa se estamos em 2 ou mais ou se estamos sozinhos. Ele está sempre conosco, Ele está sempre ao nosso lado, Ele nunca nos deixa. E muitas vezes nós esquecemos disso. No versículo 16: Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Mais uma pausa para nós entendermos isso. Tudo de ruim que tem acontecido no mundo e até conosco tem tirado a nossa fé, a nossa esperança de que tudo vai dar certo, segundo a vontade de Deus, que Jesus prometeu que nós somos mais que vencedores e que tudo nós vamos alcançar, segundo a vontade de Deus, que todas as coisas vão dar certo para nós se nós confiarmos nele. Os acontecimentos ruins têm tirado nossos olhos de Jesus e muitas vezes pensamos estar sozinho nessa caminhada da vida. Então nós esquecemos que Jesus se faz presente, que Ele nunca vai nos abandonar e tudo que tem acontecido conosco e até mesmo que a gente tem visto pelo mundo, tira a nossa esperança, tira a nossa fé. Tira aquela confiança de que Deus disse que tudo vai dar certo, que Ele tem o melhor para nós. Então, nós tiramos os olhos de Jesus e Ele está ao nosso lado e nós não conseguimos ver. Assim como aqueles 2 homens, eles estavam tão preocupados com tantas coisas ruins, tristes que aconteceu, que eles tiraram os olhos de Jesus e não viram que Jesus estava ao lado dele. É a mesma coisa, acontece conosco. Tantas coisas ruins, muitas vezes a gente esquece que Jesus está ao nosso lado, que Ele nunca vai nos deixar e que Ele está sempre nos ajudando em tudo que nós temos que passar nessa caminhada da nossa vida.
E outra coisa também, aí nós começamos a nos apegar em qualquer coisa que nos faz sentir confiantes e fortes. Nos apegamos a qualquer coisa que traga um pouco de esperança, que traga um pouco de alegria. Isso pode ser o álcool, a pessoa começa a beber como se aquilo fosse trazer paz, trazer alegria para ela, momentos de felicidade. Ou então o cigarro, muitas pessoas se apegam no cigarro, faz com que ela se sinta melhor. Ou então nas drogas, muitas pessoas se drogam para ter um pouco de paz, um pouco de conforto, para fugir um pouco das preocupações, fugir um pouco dos problemas, fugir um pouco da vida ruim que muitas vezes a pessoa está levando. Até mesmo a pessoa começa a se apegar aos prazeres do mundo, tudo que traz prazer, e acaba se agarrando, se apegando a isso, se tornando uma materialista, se apegando ao dinheiro, fazendo com que o dinheiro seja o seu Deus, ou então se apegando ao trabalho a ponto de não ter tempo para Deus, não ter tempo para a família, porque é só no trabalho que ela se realiza, é só no trabalho que ela tem forças, é só no trabalho que ela tem esperança. E ela esquece que ela tem família muitas vezes, esquece que tem um Deus que ela precisa cultuar e adorar. Ou então a pessoa se apega à internet, fica escravo da internet e ali ela se sente realizada, ela se sente feliz, muitas vezes fingindo ser outra pessoa. Então, nós nos apegamos, o ser humano, se apegamos em qualquer coisa para nos sentir melhor, para nos sentir mais confiantes, mais fortes, né? Também nós podemos nos apegar a pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso marido, à esposa, a se apegar aos filhos demais, se apegar a amigos, se apegar até mesmo ao seu pastor. Um político, né? Ou, em todo sentido, todo tipo de político, você pode se apegar, achar que ele é que vai ser a sua salvação, que eles é que vão ser a sua força nessa caminhada da sua vida. Muitas pessoas se apegam até em bichos de estimação, fazendo com que essas pessoas sejam a sua força para caminhar na vida. Devemos também amar de todo o coração as pessoas, os filhos, o marido, né, os parentes, mas não podemos depositar nela a nossa fé e a nossa esperança de vida. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: o Senhor diz, né? Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros homens, né? Que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele. Nesse caso aqui, quando Deus fala eu amaldiçoarei, ele quer dizer o seguinte: eu abandonarei, eu rejeitarei, a pessoa será desprovida das minhas bênçãos. Então isso é muito sério. Deus rejeita aquele que se apega a homem, aquele que se apega a coisas, faz dessa coisa ou faz desse homem a sua esperança, o seu Deus. Então nós precisamos entender que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Devemos ser totalmente dependentes de Deus, se apegar somente a Deus. No versículo 7 de Jeremias 17 diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando seus frutos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Então, o que ele diz aqui? O coração do homem se corrompe fácil, se corrompe com coisas, se corrompe sabe, se apegar a pessoas, se apegar a homens, se apegar a políticos, se apegar a pastor, se apegar a qualquer coisa, como se aquele fosse o seu salvador, como se aquele fosse a sua esperança de vida. E Deus está dizendo aqui que o coração do homem é enganoso, ele se corrompe facilmente. No versículo 10 ele diz: eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, o Senhor nos alerta aqui
que nós deveremos somente ver Jesus, olhar para Jesus, confiar em Deus, porque é Ele que é a nossa salvação, Ele que é a nossa esperança e nós devemos nos apegar a Ele, nós devemos totalmente se entregar a Ele, confiar nele em todas as áreas de nossas vidas, olhar para Ele, ver Jesus ao nosso lado, porque Ele está conosco, Ele prometeu que nunca nos deixaria só, que está caminhando conosco, então nós precisamos olhar para Ele. E nos dias de hoje nós temos visto as pessoas, a igreja de Cristo olhando para o homem e não olhando para Jesus e não olhando para o seu Salvador, para aquele que verdadeiramente você precisa depositar totalmente a sua confiança. Em Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então o Senhor nos alerta sobre isso. A igreja de Cristo hoje está olhando para o homem, está olhando para coisas, para objetos, para o ser humano, para o homem, e Deus abomina, Deus amaldiçoa quem faz isso, quem age desse jeito. Nós devemos olhar para Jesus, nós devemos ver Jesus. Ele está ao nosso lado, ele não nos deixou. Em Salmo 118:8 diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então, é em Deus que nós temos que confiar, é em Deus que nós temos que buscar refúgio, é em Deus que nós temos que buscar apoio e ajuda. É para Jesus que nós temos que olhar, é para Jesus que nós temos que ver, enxergar Ele ao nosso lado, sentir Ele conosco em toda a nossa caminhada. Não importa a dificuldade, não importa o que você está passando. Se você fechar os seus olhos e orar com toda a sua fé, você vai ver que Jesus está com você. E Ele vai te dar a vitória, porque Ele é o seu Deus. Não é o presidente, não é um político, não é o seu pastor, não é o seu marido, não é ninguém que vai te dar salvação, que vai te dar vitória, que vai te fazer ser vencedor nessa terra, mas somente Deus, somente Jesus. Se você enxergar Jesus ao seu lado, se você olhar para Jesus, você vai ver que Ele nunca te deixará, que Ele está contigo em todo o tempo, pelo caminho todo da sua vida. Então recebe de Deus essa mensagem. Nunca se esqueça que Jesus está contigo, que Ele caminha ao teu lado e que Ele está ali para te ajudar, para te fortalecer, te levar no colo se precisar. Mas Ele é a sua força, Ele é a sua esperança de vida. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grelenzoni. Inscreva-se no meu canal do YouTube para ouvir as novas mensagens. Curta e compartilhe com os seus amigos. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.